Bom dia, VHT Lovers, mais um podcast aqui com vocês. Que honra minha estar aqui, podendo apresentar esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz, sou apresentadora e personal stylist do Shopping. E hoje, gente, a gente tem uma pessoa aqui muito especial, que inclusive já veio o ano passado no podcast. A Bárbara entrevistou e hoje ela tá comigo. Estamos com a Denise Maiorano, maravilhosa. A Denise, gente, ela é psicanalista, ela é neuropsicóloga, educadora, terapeuta comportamental, autora do livro Dias Soltos e faz atendimento humanizado também. Então, senta aí que esse podcast é para você. E aí, Dê? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de você ter vindo novamente com a gente. E sinta-se muito à vontade, que nós estamos em casa. Então vai ser um bate-papo muito descontraído e também profissional, né? Para que você passe seus conhecimentos para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas, né, Dê? Vamos começar. Mas, primeiramente, quero que você fale um pouquinho mais sobre o seu trabalho e sobre você. E aí a gente já começa os questionamentos. Ok, vamos lá então. Bom, acho que você já falou boa parte aí do que eu faço no meu dia a dia, né? O que eu vejo de diferencial no meu trabalho é esse atendimento humanizado que você mencionou. O que seria isso? Muitas pessoas me perguntam, né? O que é esse atendimento humanizado? Eu não coloco tempo para as pessoas em sessão. Geralmente, quando a pessoa faz uma sessão de psicanálise, né, uma sessão de terapia em geral, tem aqueles 40 minutos, que às vezes dá uma expandida ali para 1 hora, né? E o meu atendimento, eu deixo a pessoa vincular comigo, então eu não ponho tempo para ela. Porque às vezes ela está tentando tirar todas as camadas e quando chega ali no centro, onde você pode atuar, o tempo acabou. E aí fica para daqui 1 semana. Então, eu acho que isso retarda muito o resultado da terapia. E por ser mais empático esse método, então eu deixo a pessoa na fala livre, ela vai se soltando e a gente vai fazendo o descebolar, né? Tirando as camadas. Então, isso gera um resultado mais rápido. Então, legal. Essa é a humanização do atendimento. Há quanto tempo você já trabalha nessa área? Olha, faz bastante tempo, viu? Bastante tempo. Eu não sei precisar para você, porque eu já fazia um trabalho semelhante, voluntário, mas eu não sabia que era um trabalho terapêutico. Quando eu fui estudar, é que eu me dei conta de que eu fazia, só que eu fazia de uma maneira que não era estruturada. Eu colocava o fim no começo, o meio no final. Então, quando eu fui realmente estudar psicanálise, eu vi que tinha um esqueleto daquilo, né? Que tinha um processo, tinha um roteiro. E aí é que eu fui me adaptando a ele e complementando com outros cursos para poder chegar no objetivo final, no resultado que eu queria. Então, se eu colocar tudo isso daí, vai dar mais de 20 anos. Bastante tempo, gente. Bastante tempo. Então, aqui a gente vê que nós estamos com uma especialista, né? 20 anos fazendo a mesma coisa, não tem como, né? O nosso tema vai ser autoconhecimento. Então, todas as perguntas serão direcionadas para esse tema, pessoal. E vai ser uma incrível experiência de a gente escutar um pouquinho da perspectiva e olhar da Dê. Então, assim, prestem bastante atenção, coloquem aí o seu caderninho e a caneta para anotar tudo. Bom, vamos lá. Denise, o que de fato é o autoconhecimento? Muita gente fala, mas pouco entendem na prática, né? É verdade. Bom, o autoconhecimento ele é importantíssimo, porque a gente precisa descobrir o caminho de volta para dentro. Né? Porque muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, e eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: o autoconhecimento ele vai servir para você saber como você funciona no momento de crise. Porque quando está tudo bem, você está normalzinho, digamos assim, não te gera muitos embates, conflitos. Mas quando você está numa crise, seja ela qual for, é aí que você precisa saber até onde você pode ir, qual é o seu limite. E isso, quem te dá, é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não vai somente naquilo o que eu gosto. Eu costumo dizer o seguinte: é mais importante, muitas vezes, você saber o que você não quer
do que o que você quer. Também acho. Porque o que você quer, você sabe. Sim. E se conhecer vai muito além, é muito mais profundo. Então, se eu te perguntar, por exemplo, qual que é a sua cor preferida, você vai saber me dizer. Qual é a sua comida preferida, você vai saber me dizer. Mas se eu perguntar para você, qual é a sua linguagem de valorização humana mais eficaz, você não sabe me dizer, porque você nunca ouviu falar disso. Não. Qual que é o teu temperamento? Isso daí eu sei. Os temperamentos, as pessoas hoje já têm mais esse, né? Tá, mas qual é o seu mais aguçado? Como você experiencia mais o que está ao teu redor? 100% sanguínea. 100% sanguínea? Um pouco colérica também, mas sou bem sanguínea. Você é qual? Fleumática? Eu sou fleumática total parece também. muito. Muito, né? Porque a gente está nessa profissão, precisa ter, né? Esse lado mais diplomático, de você entender o ponto de vista do outro, né? De você entrar na cabeça e no pensamento do que o outro está simulando dentro dele. Então, o autoconhecimento ele vai muito nesse viés, né? De você entender como você funciona no momento que você mais precisa de você. Porque eu costumo dizer o seguinte, a pior queda é aquela queda que a gente fala assim, nossa, quando eu caí em si... Nossa, sim, total. Né? E isso, para o pessoal, né? Para aquela questão mais íntima, é terrível, porque você não tem um retorno, você não tem uma volta. Exato. Onde a gente acaba caindo no remorso ou no arrependimento, que são duas coisas distintas, muito parecidas, mas distintas. Caraca, gente, já estou pensando aqui em muitas coisas sobre a minha vida mesmo. Você acredita que o autoconhecimento é um caminho ou um destino? É um aprendizado. É um aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Você tem intuições. Né? Isso! E como faz para escutar as nossas intuições? Então, até postei ontem no meu Porque Instagram. isso diz muito sobre a nossa espiritualidade também. Sim, não tem como tirar. Não tem como. Não tem como tirar. Né? Desde que você acredite em algo, não tem como você anular isso quando você faz uma autoanálise. Porque as suas crenças diz muito sobre o que você é. 100%. Né? Então, eu até postei que eu coloquei lá, a intuição é uma maneira de você dar um spoiler do que vai acontecer. Né? Ela é um spoiler. É algo que vem de dentro, né? Vem de dentro. Eu costumo falar que a minha intuição é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eu faço ou penso, eu sinto dentro de mim ele falando antes o próximo passo que eu tenho que tomar. Isso mesmo. O que eu tenho que fazer, ou então vem até em sonhos algumas coisas. Por isso é importante se escutar. E as pessoas não se escutam. Eu acho que agora, principalmente com a tecnologia, a gente está com bastante distrações e fica muito difícil. Eu sei porque esse final de semana eu fiz isso. Eu falei assim, cara, eu preciso ficar quieta, sem escutar nada, sem ler até mesmo, porque ler é uma distração também, né, querendo ou não. E para escutar o que eu tô sentindo. Porque às vezes tá uma bagunça no caos e você vai vivendo a vida e não consegue se escutar, né? E escutar a voz de Deus também. Para você ver que tudo no exagero, que não é equilibrado, traz alguma consequência. Ler livros é muito bom. É muito bom. É uma fonte rica de conhecimento. Sim. Mas, se você não equilibrar, você tem uma ressaca literária. Total. Então, você precisa ter o equilíbrio de todas as coisas. Se escutar, se ver, se acolher. A gente acolhe o outro, mas a gente não se acolhe. E aí a gente vai contra um princípio bíblico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele coloca o próximo e a ti mesmo no mesmo parâmetro. E a gente tem uma tendência a amar mais o outro, acolher mais o outro, ouvir mais o outro do que se negligenciar. Nossa, se auto-sabotar. E aí, muitas vezes, eu sei, porque em muitos momentos eu já me senti assim, de falta de perdão de mim mesma. Ah, é muito comum. É muito comum, né? Eu perdoo, tal, mas eu não me perdoo. Exato. Né? E para chegar nessa questão do não perdão a si mesmo, você tem um caminho da conversão também. É como você pegar um carro e você entrou num caminho errado, você tem que pegar uma conversão para voltar para o caminho certo. Não é assim? Exatamente. E você não quer, porque você acha que você não merece. Né? Então, o auto-perdão, às vezes, ele vem mascarado de muitas outras situações que não vem com a palavra perdão. Né? E a gente se xinga muito. Quando eu falo a gente, né, a gente tem que aprender, no autoconhecimento, a tirar esses vícios. Tá sozinho, tá falando sozinho, falar, sua burra. Exato. Né? Nossa, mas você é burra mesmo, né?
Isso a gente fica um declarando sobre a nossa Isso, vida sim. palavras ruins. Você usa as palavras contra si mesmo. E a gente tem que entender que palavra tem muito poder mesmo, né? Bíblico. Total. E isso acaba se tornando uma verdade. Com certeza. Quanto você mais tá falando repetição. pra você, Exato. eu falo o seguinte: o nosso cérebro é o gênio mais burro que existe. Porque nós o domesticamos errado. Então, se eu ensino para ele errado, ele vai me entregar da forma errada, que é o que está na Bíblia. Recebeis mal porque pedis mal. Então, isso acontece também com a nossa vida. A gente acaba mandando sugestões equivocadas, onde ele vai nos dar um resultado errado, aquilo que a gente não quer. Não, é muito engraçado, porque eu estou lendo um livro que chama O Poder do Subconsciente. Ele é maravilhoso. E ele está me ajudando muito a escolher os meus pensamentos. Muito bom. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu me torno. Então, se eu pensar coisas ruins ou só tragédias, de fato, eu vou viver isso. Sim, você vai vibrar nisso. Vou vibrar. E eu nunca vou conseguir sair dessa vibração ou elevar, né, a minha energia. Então, em vários momentos ele coloca várias partes bíblicas, versículos bíblicos, porque tudo condiz, né? Eu acho que a Bíblia ela é atemporal, então ela traz muito... É o nosso manual de existência, manual, não exato, tem como fugir disso, exato. né? Então, eu estou muito nesse momento de entender melhor os meus pensamentos e escolher aquilo que eu quero. E visualizar também, né? Eu estou aprendendo a visualizar. Ó, vou falar uma coisa bem interessante que dá muito certo quando a gente entende como funciona esse mecanismo diante da psicanálise. O pensamento, eu sei que quando as pessoas assistirem, vão ter profissionais que vão discordar, tá? Mas é uma tese própria, tá? O pensamento, você não tem controle sobre ele. Não existe controle sobre o pensamento. Então, a gente diz assim, eu preciso escolher meus pensamentos. Escolher é uma coisa, porque vai vir o negativo e o positivo, você tem o poder da escolha, certo? Sim. Eu prefiro ser positiva, eu prefiro escolher coisas que me tragam sensações positivas. Mas o negativo, ele não deixa de existir, certo? Tá ali. Então, o pensamento, ele não é controlável. Só que o pensamento, ele vem e ele vai me gerar uma emoção, né? Então, se eu tiver um pensamento negativo, por exemplo, eu pensei em alguém que me fez um mal. Eu não tenho controle sobre esse pensamento. Eu não quero pensar, mas eu penso. Sim. É a mesma coisa. E para provar que não tem controle, se eu falar para você assim, não pense em macaco. Eu não quero que você pense em macaco. A primeira coisa que vem na sua cabeça é um macaco. Para você ver que não existe controle sobre o pensamento. Que loucura, né? Só que vai te gerar uma vontade. Sim. Né? Tipo, se você pensou no macaquinho bonitinho, você vai querer pegar. Se você gosta de animal, se você tem medo de macaco, vai te dar um sentimento, vai te gerar uma emoção. Então, o pensamento vem, você não tem controle, vai te gerar uma emoção. Essa emoção, você tem controle. Por quê? Porque você pode senti-la. Porque, a partir dessa emoção, ela vai virar um desejo, uma vontade. E aí é onde entra o seu controle. Eu tenho vontade de matar. A gente estava até conversando com o Lucas na hora que nós chegamos. Você tem até vontade de matar, mas você sabe que não pode matar. Sim. Você tem a vontade, mas você não mata. Porque entre ter a vontade e executar essa vontade, existe um abismo gigante. O do qual a sua mente ela consegue flutuar nisso e dizer assim, não devo. Né? Aquela pessoa veio o pensamento de uma pessoa que me causou um mal. Eu preciso perdoar, mas a minha emoção, o meu pensamento diz que eu preciso perdoar. Eu estou escolhendo um pensamento positivo. Só que a minha emoção é tipo assim, eu quero pegar ela e dar um monte de tapa nela. Sim. Só que quando ela chegar na minha frente, eu vou me controlar, porque eu tenho esse controle, eu me conheço, eu sei o limite. E aí eu não vou estapeá-la. Entendeu? É muito engraçado isso, porque eu luto bastante com o meu temperamento sanguíneo. Sanguíneo. Então, 880 sanguíneo. Meu Deus, demais. As meninas até falam aqui, elas falam assim, B, às vezes parece que não tem o filtro, não tem ali, porque é assim, você pensou, falou. É muito espontâneo. É muito espontâneo, isso, eu sou muito espontânea. Mas, ultimamente, eu estou trabalhando muito essa área em mim, por quê? Porque não dá, gente. A gente já é adulto, né? Tem muitas coisas que... E dá para controlar. Dá para controlar. Dá para fazer o controle. Mas né? é realmente uma emoção que vem muito rápida e aí você quer falar aquilo que você já está pensando. Isso chama catarse, né? Você tem aquela explosão de sentimentos, né? E isso você pode, porque você é um ser racional. Você consegue fazer uma
racionalização daquilo para se conter, né? Aham. Qual que é a diferença da gente ser humano e um ser bicho? Aham. O bicho não tem esse controle, nós Exato. temos, né? A gente pode raciocinar. Exatamente. E E é escolher. bem interessante. E só para terminar essa explanação sobre o pensamento, emoção e vontade, né? Imagina assim, ó, imagina um passarinho tá voando e, de repente, por algum motivo, ele faz uma caca na sua Sim. cabeça. Você não tem controle sobre a hora que ele Aconteceu. vai, né, abrir o esfíncter dele e tá. Isso é o pensamento, você não controla. Só que se esse mesmo passarinho estiver sobrevoando e quiser fazer um ninho na sua cabeça, você vai deixar? Não. Então, essa é a vontade, você Uau. controla. Entendeu? Você vai fazer alguma coisa, vai fazer, sai daqui, né? Você Sim. vai espantar o passarinho, você vai fazer qualquer coisa, mas não vai deixar ele pousar, porque eu não conheço ninguém que deixou um passarinho pousar na Exato. cabeça. Agora, quando ele pousa, ele quer fazer ninho, é onde a gente tem todo o ciclo de ansiedade, as crenças limitantes que vão te paralisando. Que são aqueles pensamentos ruins Destrutivos, que né? vêm e aí vai tomando gente e vai dando aquelas crises. A sua cabeça foi feita para ser ninho de passarinho? Não. E nem ninho de coisas, de pensamentos errôneos, errados, que vão te E como a gente pode fazer essas escolhas assim conscientemente? Porque é difícil. Então, a terapia é um caminho, né? Porque toda vez que você faz uma sessão, tem também uma coisa bem interessante que a gente pode aqui colocar em voga. O que é? Não dá para resolver... Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 29. Você é novinha, né? Eu tenho 53. Vamos pegar o meu Maravilhosa. exemplo, que é maior, né? Sim. Em idade. Eu tenho 53 anos. Você acha que eu vou conseguir resolver uma vida de 53 anos em uma sessão de terapia? Não. Nem se eu fizesse um trauma da vida, uma situação da Não. vida por segundo. Então, é um processo. Você tem que ir conforme a demanda da pessoa, né? E tem pessoas que acham que uma sessão de terapia vai resolver traumas de vida, que muitas vezes você carrega desde a hora do parto. Exato. Que é o primeiro trauma de um ser humano, é quando ele nasce. Imagina você estar ali quentinho, tudo arrumadinho, recebendo proteína, nutrientes, tarará, de repente, pá, o corpo te expulsa. Né? Nossa, Porque é o muito parto é assim, doido o bebê vai se movimentando para ser expulso do corpo da mãe. E ali é o primeiro trauma, né? Aí vem o médico e pá! Isso é muito engraçado porque eu sou consultora de imagem e estilo. E dentro da consultoria, eu atendo muitas mulheres que passam pelaquela transição depois de se tornarem mães. Que elas não sabem mais quem elas são. Exato. né? Porque elas passaram Dá um por toda essa... salto. Exato. Isso, sem contar que também são muitos hormônios, né? Mas aí vem uma criança que aí tem que demandar o tempo. E é muito, muito legal essa transição, que a gente faz esse resgate de identidade. De ela saber quem ela é realmente. É uma reconstrução do próprio eu. Porque quando você vira mãe, eu falo vira. Quando você se transforma, né? Porque realmente você é outra pessoa, né? É outra pessoa, desabrochou uma É outra mulher. pessoa. Então você vê que o tempo que era seu não é mais seu, né? A depressão pós-parto é uma situação muito recorrente. Ah, mas antigamente não se tinha isso. É que antigamente não se dava nome para isso, mas já existia. Com certeza. Né? Então, tudo isso vai fazendo com que você vá se abafando e vá se negligenciando também no sentido de cuidados, né? Até do autocuidado, autoimagem, né? Você não tem aquele tempo para fazer uma boa maquiagem, uma boa produção, porque realmente existe um ser ali que depende totalmente de você. Conforme isso vai passando, você vai se redescobrindo. Então, é uma reconstrução. O que eu gosto, eu já não gostava mais. O que fazia sentido, já não faz mais sentido. Exato. Aquilo que, para mim, era uma prioridade, agora são outras as prioridades, principalmente quando tem filho na jogada. Sim. Né? Então, há uma reconstrução, é uma reforma, propriamente dita. E realmente eu vejo bastante isso, porque a gente muda praticamente o guarda-roupa inteiro da mulher. Exatamente. E ela passa por essa modulação e esse reconhecer de que ela passou por essa transição e que ela está entrando num novo ciclo da vida dela. E muitas, né, aparecem para mim e falam assim: B, eu acho que eu nunca soube quem eu era, de verdade. E aí a gente realmente descobre quem ela é, ou então... Porque a gente tem muito isso, né, as mulheres...
de viver a vida das outras pessoas, né? Ou então cuidar muito da mãe por muitos anos, do pai, ou então do marido, e acaba esquecendo de si mesmo. Foi aquilo que você falou no começo, né? A gente acaba se doando pro outro, mas pra gente, não. Então, você, mulher, que tá assistindo a gente, cuide de si mesmo, tenha um autocuidado, sabe? Cuide da sua alma, do teu espírito, dos seus sonhos, da sua imagem. Você é muito importante. E homem, você também, porque muitos homens não querem cuidar da sua própria imagem porque acham que pode ser algo mais gay ou algo do tipo. Que não é muito masculino, né? Exato. E não é. Não é. Autocuidado é tudo. E eu até dou uma diquinha aqui, viu? Nessa questão de você se encontrar com você mesmo, né? A gente tem agendas, né? Sim. Eu, no caso, eu tenho um planner lá que eu não vivo sem ele, porque ali está toda a minha vida nos horários também. que eu preciso fazer. Tem um dia da semana que eu coloco ali, Aquele dia é meu. Né? Eu também. Geralmente é de quarta-feira que eu faço flashback, eu danço, então é o meu momento, é a minha situação voltada para mim mesmo, né? Então ali a minha agenda, eu tenho um compromisso comigo. Então fica a diquinha aí, né? Porque às vezes a gente vai dispensando dias, horários, né? Horas para todo mundo. Né? Tira um tempo de autocuidado. Mas não temos isso é muito nosso importante. tempo. E aí você faz o que você quiser, que eu falo que são anestesias. Ninguém consegue passar pela cirurgia da vida, porque a vida é uma grande cirurgia, sem anestesia. Ninguém arranca dente sem anestesia, ninguém faz nenhum procedimento invasivo sem anestesia. Precisa ter anestesia. Nossa, perfeito, gente. A gente vai para a próxima pergunta, que é: por que tantas pessoas têm medo de olhar para dentro? De onde vem esse bloqueio? Por não se conhecer. É isso. Olha só que básico. Simples, por eu ter medo de quem eu sou, por não me conhecer. Meu Deus. Simplesmente. Porque se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, eu sei a hora que a senha, que eu dou acesso para um monstro, porque todo mundo tem seus vazios. Todo mundo tem seu lado mais oculto, digamos assim, né? Eu acredito que o único que passou por essa terra que não teve foi Jesus Cristo. O resto, todos. Então, o medo de eu pôr esse monstro para fora e não ter o controle sobre o que ele pode fazer. Por isso que eu evito me conhecer. Ou eu evito olhar para dentro. E por isso que muitas vezes ocupa a vida com tantas coisas. Sim, coisas com fúteis. Trabalho também, com futilidades, com vícios, né? Exato. O trabalho é muito importante, porque ele vai trazer uma carga emocional de autossuficiência muito importante para a vida do ser humano. Sim, né? sim. Mas a vida não é feita só de trabalho. Exato, né? gente. E dentro do que a gente preconiza para o bem-estar e a saúde mental, existe o lazer, existe as conexões amigo/família, que é a socialização. Isso é importante. Perfeito. Como nas emoções e sintomas físicos, como nossas emoções e sintomas físicos podem nos dar pistas sobre quem somos e o que precisamos curar? O nosso corpo, ele grita. Ele dá sinais, né? Ele dá muitos sinais. Que são gritos silenciosos. Sim. Né? Do mesmo jeito que nós temos uma linguagem silenciosa, quando a gente não gosta de uma coisa, a gente faz alguns gestos sutis. O corpo também. Hoje a gente pode falar, dentro dessa questão de autocuidado e os sintomas que isso traz na falta de coceiras emocionais, né? Quedas de cabelo. Né? A gente tem vários sintomas. Muitos. O estresse acaba causando. O estômago, gente. Meu estômago, ele ataca de um jeito quando eu tô... Por que chama gastrite nervosa? Por que nervosa? Não podia ser gastrite, sei lá, qualquer coisa, Exato. Né? Não, é gastrite nervosa, porque está ligado diretamente ao estresse, né? Então, que você loucura. precisa cuidar, né? O nosso intestino, né? Quando você enxaqueca. Não tem, exatamente. Então, cada excesso parte... de pensamentos, né? São gritos abafados de que seu corpo está te dando sinais de que você precisa reavaliar, se analisar. Porque se eu não me analiso, o outro vai me analisar. Sim. E pode me analisar do ponto de vista dele. Você é agressivo. Por que está tão agressivo? O que aconteceu? Tem toda uma explicação. Né? O que está acontecendo? Precisa. Né? Ai, que legal. Bom, qual é a relação entre autoconhecimento e espiritualidade na sua visão? Um fortalece o outro? Sem dúvida nenhuma.
Eu acho até que não é nem fortalecer. Não dá para andar sem. Eu acho também. Né? Eles não são separáveis. Eu também acho. Então, você precisa ter bem definido. Nós temos um ponto de fé, que hoje está sendo estudado com cientistas, né? Que simplesmente você fazer movimentos de... Né? Exato. Te acendem Sim. pontos no cérebro que são importantíssimos para você poder ter essa... Não é nem uma sensação, é uma certeza mesmo, né? De que a fé ela vai te trazer benefícios inúmeros. Ai, a fé traz esperança, ela traz alegria. É a firme constatação daquilo que não se vê. Exato, é aquilo que a gente não vê. Olha que incrível que Deus é. E aí é engraçado, olha, você vê, né? Como o ser humano, ele é sistematicamente, de forma sistêmica, ele é muito complexo, realmente. Sim. Falando sobre autocontrole, sobre autoconhecimento, você consegue tatear muitas coisas em você, mas você não consegue pôr a mão dentro do seu coração, você não consegue dar ordens para o seu pulmão, para a sua corrente sanguínea. Então, aquela tese, né? Meu corpo, minhas regras, tem que cair por terra, né? Porque você não pode dar regra para muita coisa dentro de você mesmo. Uau. Embora o autoconhecimento te traga um manejo melhor de você balizar tudo isso, de você fazer, né, esse equilíbrio. Mas tem certas coisas que vão fugir da tua vontade. Espiritualidade é tudo. Então, como que será que funciona o autoconhecimento para uma pessoa que não possui nenhum tipo de fé ou de espiritualidade? É complicado, é mais difícil, né? Porque ela vai acreditar muito no poder dela mesma. O processo dela talvez vai demorar bastante mais tempo, né? Porque quando você acredita num poder superior, você entende justamente isso que eu acabei de falar. Tem coisas que você não vai controlar, porque é Deus que controla. Sim. Foi quem te fez que vai falar, né? E quando você não tem essa crença, fica mais difícil. Exato. Né? Então, demora um pouco mais. Dá uma patinada. Você acredita que o propósito de vida só aparece quando nos conhecemos de verdade? Olha, é uma pergunta assim, para se pensar. Lógico que quando você se conhecer de verdade, você vai eliminar caminhos que se você pegar sem conhecer, você vai perder tempo. Então, é uma via de você eliminar, não etapas, mas eliminar curvas longas, né? Caminhos que são alternativos que, de repente, vão te atrasar mais para o teu propósito. Eu acho também. Né? Se eu tenho um propósito bem definido e eu planejo isso, né, me conhecendo, a chance disso dar certo no final é muito mais grande, né? Muito maior, né? Não mais grande, fica feio, né? Você corta isso, Lucas. É muito maior do que eu sair sem rumo. Exato. Né? Sem beira nem era, como diz, deixa a vida me levar. Você pode até chegar lá, né? Fluiu. Pode ser que você contou com a sorte e deu certo, né? Deus foi misericordioso com você. Mas se eu tenho um planejamento, o meu propósito, dentro daquilo que eu sei, o meu limite, do que eu consigo, do meu potencial, a chance é maior. Eu acho que quando a gente descobre quem nós somos, não tem como o nosso propósito não vir junto também, né? Vem muito rápido os dois. Eu, pelo menos comigo, foi assim. Quando eu descobri quem eu era, o meu propósito foi revelado. E o meu chamado também. Eu falei assim, agora eu preciso ir para essa direção, porque tudo me foi revelado. Então, parece que tem uma seta, né? Exato, por esse caminho, exato, né? E exato. se você não faz isso... Você não tem seta. É como se você estivesse andando num caminho que você não conhece, sem GPS, sem mapa, e você vai. Você vai pela... E você pode chegar lá. Pode ser que você chegue lá, mas esse é um pouquinho mais difícil. Mas talvez você demore 10 anos para chegar, e se você fizer, né, o planejamento... É mais ou menos igual o Egito, né? Que era 40 dias, foi 40 anos. Exato. E estavam muito perto. E estava muito perto, não é? Foi uma boa analogia. É bem isso mesmo. É muito engraçado isso. Bom, se alguém que está nos ouvindo sente que não sabe quem é, por onde começar? Comece primeiro, desacelere, né? Porque o aceleramento vai te trazer prejuízos. Ansiedade é um tipo de aceleramento, né? A síndrome do pensamento acelerado é outra coisa que também acaba atrapalhando bastante. Então, começar por onde? Comece desacelerando.
procure uma ajuda profissional, porque esse tipo de situação, você precisa de alguém que pegue na sua mão e te leve. É como um bebê, tem que ser monitorado. Tem alguns métodos para desacelerar os pensamentos? Meditação, você pode, né, fazer também meditação. acho. Né, esses dias eu peguei um paciente que ele falou, eu não sei meditar. Eu falei, você sabe orar? Ele falou, orar eu oro. Eu falei, então, é um tipo de meditação. Oração é um tipo de meditação, Sim. né? Você tenta desligar. Eu trabalho muito com hipnose clínica também, né? Que é muito mistificada por filmes e tal, mas em momento nenhum você deixa de saber quem é você, em momento nenhum você não vai passar senha de banco, nada disso. Sim. Mas é uma condução, né? Porque a pessoa, não vou fazer o quê? Não Vai vou passar meus dados. não, em momento nenhum você vai sair daquele lugar, mas você consegue entrar. O que acontece? O nosso mental, o nosso cérebro, ele não tem capacidade, não é que ele não tem capacidade, vamos trocar o termo, né? Ele não consegue distinguir, ele tem uma dificuldade. Ou então, ele não sabe fazer uma separação entre o real e o imaginário. E tudo aquilo que eu levo para o imaginário, eu consigo... E a hipnose trabalha em cima disso. Então, o imaginário ele é muito importante. Por isso que você falou aquilo, né? Aquilo que eu imagino, o que eu penso. E é isso. Acontece, gente. E às vezes as pessoas falam, isso é besteira. Não é. Se você tiver com muita fome, e eu falar para você, digamos que você adora uma feijoada, que feijoada cheira, né? Se você tiver com muita fome, eu falei, olha, vamos comer uma feijoada? Você saliva pela essa feijoada. E eu pergunto, existe alguma feijoada aqui na frente? Não. Mas só o poder da imaginação e o cheiro te faz salivar. Te dá uma sensação e já te predispõe para aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi sobre visualização e que aconteceu. O ano passado, no começo do ano, eu lembro de passar por aqui pelo podcast e ver as meninas entrevistando. E eu falei pro meu irmão, Bruno, eu vou entrevistar aqui ainda. Eu tenho certeza. Aí ele até me apresentou para as meninas. Olha, isso aqui tá quando precisar. Aí me chamaram para dar uma entrevista. E hoje eu estou entrevistando. Tá vendo como dá certo? Dá muito certo, gente. É isso. É realmente você olhar, visualizar e falar assim, eu quero, eu consigo. Sim. E você planejou. E planejei com toda certeza. Não foi rápido, óbvio. Mas eu vi, depois de poucos meses eu estava aqui. É isso. É sobre isso, né? Sobre isso. Então, precisa ter toda essa evolução consciente. Sim. Se você só tivesse na sua casa, vendo pelo computador um podcast e pensasse, eu só queria ser assim, e não fizesse nada para acontecer, não vai. É isso que a gente falou. Poderia demorar 10 anos, mas aconteceu em meses. Exato, em meses. Então, se pula muitas curvas quando a gente planeja e é quando a gente faz a declaração, quando a gente crê, quando a gente tem fé. Isso. Né? Isso, gente, é que incrível. E para encerrarmos, vamos lá. Você pode deixar uma frase, um ensinamento que marcou sua jornada de autoconhecimento nesse tempo todo? Sim, tem uma frase curtíssima, né, que eu gosto muito. Na verdade, posso falar duas, né? Uma que eu gosto muito porque ela fala muito sobre essa questão de como o afeto afeta, que é justamente essa frase, o afeto afeta. E o afeto que eu tenho por mim me afeta. Né? Então, essa é uma frase curtinha. O afeto afeta. E a outra que eu gosto muito é que eu trabalho muito em cima dessa frase de Jung, que ele diz o seguinte: ao tocar uma alma, seja apenas outra alma. Porque você não pode ser a maior, né? E não se coloque também numa posição. Mas quando você vai tratar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A frase completa é essa, né? Então, quando eu estou com uma pessoa na minha frente, em sessão, eu preciso exercitar, apesar do conhecimento, da minha capacidade, eu estou lidando com uma alma humana e eu preciso ser outra alma humana para criar empatia e para criar vínculo e ter resultado. Né? É isso. Gente, que lindo. Foi um prazer receber a Dê de novo. A nossa conversa foi uma delícia. Espero que vocês possam ter crescido também um pouco nesse podcast com a gente, comigo também, porque eu aprendi tudo aqui com ela. E é muito legal, porque quando eu estou estudando algo, parece que vem uma pessoa que está falando sobre o mesmo assunto. É muito legal isso. Eu acho que tudo é a lei da atração, de alguma forma. E foi um prazer, Dê. Muito obrigada que você possa vir mais vezes aqui, obrigada. viu? Uma honra. E, pessoal, até a próxima. Dê o seu like aí, comente, reposte. E nós amamos estarmos aqui com vocês.
Beijos.